Parece que algumas pessoas gostam de distorcer os fatos e problematizar tudo. Às vezes por ideologia, às vezes por preconceito, por política e às vezes porque o cara é chato demais e não quer ver ninguém feliz. Cala a boca, tu é muito chato! O maior exemplo recente dessa falta de noção foi Pragmata, que tem uma premissa básica, uma relação de pai e filha tentando sobreviver em um cenário de ficção científica com robôs descontrolados, em uma pegada Joe e Ellie. E quem vê algo diferente disso tá com os pensamentos bem problemáticos. Mas algumas pessoas da internet dizem que esse jogo foi feito para predadores, sem motivo algum. E isso não é um caso isolado. Existem muitas obras que foram falsamente acusadas de algo negativo. Por isso eu decidi fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Dito isso, vamos começar com o caso do Cyberpunk, onde aconteceu algo semelhante. Antes do lançamento de Cyberpunk Mercenários, rolou uma confusão porque algumas pessoas queriam que a Rebecca fosse retirada da série. Elas diziam que o visual dela promovia a pedofilia, só por ela ser baixa e com poucas curvas. Mas isso não fazia sentido nenhum, já que a personagem tem 20 anos na história, e o design dela não é de criança. Ela só tem um corpo pequeno. Alguns até podem considerar ela uma loli, mas existem mulheres baixas na vida real com esse mesmo tipo de corpo. A discussão ficou tão séria que a CD Projekt Red chegou a querer tirar a Rebecca da série, mas o estúdio de animação responsável bateu um martelo e decidiu que ela iria ficar. E no fim foi uma das personagens mais amadas. A internet já tentou problematizar até uma campanha de doação de sangue, com o caso da Uzaki-chan. Lá no Japão, a Cruz Vermelha fez uma parceria oficial com o anime de comédia da Uzaki-chan. Eles colocaram a personagem principal num pôster para incentivar a galera a doar sangue. Uma atitude bem legal, certo? Mas adivinha, o pessoal do Twitter aqui do ocidente viu isso e surtou. Fizeram um escândalo dizendo que a campanha era machista e inadequada, só porque a personagem tem seios grandes. Detalhe, ela tava usando uma roupa super comum, totalmente coberta. Era só a galera do lado de cá do mundo querendo dar uma de fiscal moral e ditar as regras da campanha de saúde pública no Japão, simplesmente porque o traço do desenho incomodou eles. Mas sabe qual foi o maior tapa na cara dessa galera insuportável? O público do Japão não deu a mínima pro choro do Twitter. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eles abraçaram a ideia da Cruz Vermelha e bateu recordes absurdos de doação de sangue naquele mês. Ou seja, enquanto a patrulha da internet estava espumando de raiva por causa de um desenho, a campanha tava lá, literalmente ajudando a salvar vidas. Tem uma organização que parece que odeia a Nintendo, chamado PETA. A PETA, pra quem não sabe, é aquela famosa ONG gringa de defesa dos animais, que adora fazer escândalos na internet. E eles têm uma implicância histórica com os jogos da Nintendo. Eles já fizeram campanha contra o Mario, acusando o personagem de incentivar as pessoas a esfolar animais reais, só porque ele usava aquela roupinha clássica do Guaxinim. Que viagem é essa, véi? Eles também já atacaram Pokémon, fazendo jogos de paródia dizendo que a franquia era um simulador de rinha de galo, que ensinava as crianças a maltratar bichos de estimação. Mas o caso mais sem noção foi de Animal Crossing. Lá na época da pandemia, o jogo virou o maior sucesso no mundo. É literalmente um joguinho em que você só planta árvores, decora a ilha e tenta pagar as dívidas da sua casa. Mesmo assim, a PETA fez campanhas e até lançou um guia vegano pro jogo, acusando a Nintendo de promover exploração animal e crueldade. O motivo? O fato de você pescar peixinhos virtuais, caçar insetos de mentira com uma redinha e doar pro museu da sua ilha. E de novo é aquela mesma doença de não saber separar a ficção da realidade. É o tipo de problematização chata que não salva bicho nenhum na vida real. Só serve pra farmar engajamento na internet nas costas de quem só queria jogar o jogo em paz. E se você acha a implicância da PETA com os peixes virtuais já era o limite, o caso do Helldivers 2 mostra que a internet consegue ir muito mais longe. Pra quem não conhece, é um jogo de tiro onde você luta contra insetos gigantes pra defender a galáxia. Só que o jogo inteiro é uma sátira. Ele usa propagandas exageradas pra tirar sarro de governos autoritários e militarismo cego. É tudo uma grande piada escancarada. Mas o problema é que uma parte da internet não consegue entender a ironia. Quando o jogo estourou, surgiu uma onda de críticas acusando a obra de fazer apologia ao fascismo e até o bigodismo. A galera olhou pra um jogo que tava ridicularizando ditaduras e achou que ele estava incentivando aquilo. A coisa foi tão longe que o chefe da desenvolvedora teve que vir a público dizer o óbvio, que se você não gosta, não precisa jogar, e negou as acusações de que o jogo estava fazendo lavagem cerebral para transformar os jogadores em fascistas. É bizarro imaginar como a internet adora distorcer as coisas. E se você acha que esse tipo de distorção começou ontem, saiba que até o clássico Resident Evil 5 passou por isso. Antes mesmo do jogo sair, ele foi alvo de uma acusação pesadíssima de racismo. Tudo começou porque o primeiro trailer mostrava o protagonista Chris Redfield lutando contra hordas de inimigos em um vilarejo na África,
como Chris é branco e os inimigos eram negros, uma parte da internet começou a dizer que o jogo era um simulador de matar africanos. O problema é que o tribunal da internet ignorou completamente a lógica. A história de Resident Evil é sobre um vírus que se espalha pelo mundo. Se o jogo se passa na África, é óbvio que os infectados seriam habitantes locais. Não era uma questão de preconceito, era apenas um cenário do jogo. E se você quer ver o nível de desespero da internet para achar o culpado, olha o que aconteceu agora no lançamento de Replaced. Esse jogo tem um visual em pixel art, que é uma obra de arte, mas ele virou alvo de um ataque pesado por causa de um erro de interpretação bizarro. Tudo começou com um post da IGN que descreveu o jogo como uma aventura baseada em IA. Foi o suficiente pro Twitter entrar em combustão. A galera começou a gritar que o jogo era gerado por IA e que os desenvolvedores estavam enganando todo mundo. E a realidade? A IGN estava falando da história do jogo, onde o protagonista é uma inteligência artificial no corpo de um humano. O jogo é sobre IA e não feito por IA. O estúdio teve que vir a público provar que cada pixel ali foi desenhado à mão por uma pessoa. É o exemplo perfeito de como a internet não lê nenhum básico e já quer sair atacando os outros, por puro pânico moral. E não tem como falar em injustiça sem citar o lançamento de Hogwarts Legacy. Esse foi talvez o maior caso de culpar a obra pelo autor, que a gente já viu. Pra quem não lembra, rolou um movimento pesado no Twitter tentando boicotar o jogo. A acusação era que se você comprasse o jogo e jogasse, você estaria automaticamente apoiando as opiniões pessoais da J.K. Rowling, e até criaram uma lista negra dos streamers que jogaram o jogo, perseguindo quem só queria fazer seu trabalho ou se divertir com o universo que ama. Mas sabe o que é mais irônico? Nessa sede de atacar, a comunidade woke acabou ignorando o conteúdo do jogo e atacando os próprios aliados. O jogo foi feito pela Avalanche Software, uma equipe de desenvolvedores que não tem nada a ver com as falas da autora. Pelo contrário, eles incluíram a Sirona Ryan, a primeira personagem trans da franquia, e deram total liberdade na criação do seu personagem. Aí entra aquele argumento básico que muita gente esquece. A gente precisa aprender a separar a obra do artista. O universo de Hogwarts hoje pertence aos fãs e aos artistas que deram vida e construíram esse jogo, não apenas a uma única pessoa. Você não pode deixar de amar um personagem ou um mundo incrível só porque o autor falou algo errado. No fim, quem tentou lacrar em cima do jogo acabou atacando uma obra inclusiva e prejudicando desenvolvedores que estavam justamente do lado da diversidade. Teve até uma polêmica ridícula sobre Silent Hill 2. Quando mostraram a Angela e a Maria, uma galera começou a reclamar que elas não estavam bonitas o suficiente. Você é gay. Que o jogo tinha ficado woke. Alguns até estavam considerando o rosto da Angela redondo demais. Mas eles esqueceram que o jogo não é um concurso de beleza. E tem personagens que passaram por traumas pesadíssimos. É um terror psicológico. É bizarro ver gente ignorando toda a história dos personagens só pra reclamar de um padrão de estética que nem faz sentido ali. Os caras preferem um rostinho bonito do que profundidade de história. O jogo não é woke, só foi um redesign. E se você acha que nem o estúdio Ghibli escapa disso, você tá certo. O caso do filme Vidas ao Vento é um exemplo definitivo de como a patrulha da internet adora ignorar a arte para focar na problematização. O filme é uma homenagem ao engenheiro que projetou o avião do zero na Segunda Guerra Mundial, e isso foi o suficiente para o Miyazaki ser atacado de todos os lados ao mesmo tempo. De um lado, os internautas acusaram o diretor de glorificar o militarismo, e do outro lado, os próprios nacionalistas japoneses chamaram o Miyazaki de traidor, porque o filme na verdade focava na futilidade da guerra. Ou seja, ele conseguiu a proeza de ser criticado por apoiar a guerra e por ser contra ela ao mesmo tempo. E a coisa chega no nível tão absurdo que até associações de médicos enviaram cartas reclamando que os personagens fumavam demais no filme, ignorando completamente que a história se passa nos anos 20 e 30, onde o cigarro era o padrão da época. Eles queriam que o Miyazaki mudasse a realidade histórica só pra não dar um mau exemplo na tela. O Miyazaki fez uma obra profunda sobre um gênio que queria construir aviões, mas a galera prefere brigar por causa de cigarro e política, o que é ridículo. E pra fechar o vídeo com o auge da idiotice, tem um caso do Sifu. O jogo é uma carta de amor ao Kung Fu, mas teve uma galera chata que acusou o estúdio de apropriação cultural, só porque os desenvolvedores são franceses. O argumento era que eles não podiam falar da cultura chinesa por serem ocidentais. O que ninguém fala é que os caras passaram anos estudando com os mestres reais, pra fazer tudo do jeito mais fiel possível. No fim, quem entende da cultura amou o jogo, enquanto a galera que nunca levantou do sofá ficou tentando ditar quem pode ou não homenagear uma arte milenar. É o resumo da internet. Gente que não entende de nada, tentando proteger o que nem conhece, atacando justamente quem fez um trabalho bem feito. E esse é o lado mais ruim da internet. Mas é isso, jovens, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.